Olá pessoal, hoje estaremos estudando o capítulo 5 do livro do profeta Ezequiel. Já falamos sobre o livro do profeta Isaías, também já falamos sobre o livro do profeta Jeremias, também o livro das Lamentações de Jeremias, e hoje estaremos falando sobre o profeta Ezequiel. Na página 14 do livro de vocês, nós estaremos fazendo uma breve introdução sobre o livro do profeta Ezequiel. Quero lembrar que o estudo ele é panorâmico, então nós não vamos nos aprofundar em assuntos que estão dentro do livro do profeta Ezequiel. Vamos fazer uma síntese, uma visão panorâmica do livro. Bom, nós sabemos que o cativeiro acontece no ano 605 a.C., lembrando que não é uma data precisa, fechada, porque tem literaturas que acreditam que o cativeiro acontece no ano de 585. Porém, o livro que nós estudamos aqui, ele nos apresenta com a data de 605 a.C. Nós vamos ver que quando o povo de Israel é levado ao cativeiro a mando de Nabucodonosor, Daniel, ele é levado na primeira deportação. Ezequiel já é levado no segundo grupo, quando, em 597, 10.000 judeus são conduzidos para a Babilônia. E dentro desse grupo, nós encontramos então o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele vem de uma família sacerdotal. Então ele se preparava para se tornar um sacerdote, para poder estar no templo de Jerusalém, trabalhando e oferecendo os sacrifícios como ordenava a lei. E antes de que o profeta tivesse a idade de 30 anos, o profeta Ezequiel, então agora, ele é levado para o cativeiro. E o que nos chama muita atenção é que Deus, então, ele prepara todo um ambiente, aparentemente um ambiente hostil, porque o profeta é tirado da sua cidade, é tirado do templo, onde ele estava prestes a iniciar o ministério sacerdotal, e o leva para um campo, o leva para um acampamento, para um lugar onde pessoas estão cativas, inclusive ele, e com o único propósito de estabelecer agora um novo ministério na vida do profeta. Um homem que não ofereceria o sacrifício, o holocausto, porém a sua própria vida já era um sacrifício, um holocausto sendo oferecido ao povo de Israel ali no cativeiro. Ele era retentor de uma palavra de Deus. Nós vemos que Deus, ele usa Jeremias para profetizar aqueles que ficaram em Jerusalém, aqueles que ficaram em Judá. Deus, ele prepara então Daniel para profetizar aqueles que estão cativos, mas estão lá no palácio, sendo o instrumento de Deus naquele lugar, ou cativo, servindo ao rei da Babilônia. Deus tem um Daniel para poder pregar a este povo. Homens usados em determinadas áreas, mostrando como Deus tem a preocupação de ter uma voz em várias áreas da sociedade. Então nós temos ali uma certa semelhança também entre o livro do profeta Ezequiel. Ele tem uma visão no capítulo 1 e no capítulo 2 e capítulo 3 vai falar sobre isso. E esta visão, ela é semelhante à visão que João tem na ilha de Patmos sobre o livro do profeta Ezequiel. Esse livro ele é repleto de visões. Algumas dessas visões são muito complexas. Essas visões, Ezequiel ele acrescentava todas elas símbolos para que pudesse ter uma melhor compreensão. Ezequiel não pôde chorar a morte de sua esposa. Nós vemos isso registrado lá no capítulo 24 do seu livro, no versículo 15 e 18. Jeremias também, por ordem divina, ele pega um cinto e enterra, e após algum tempo, Deus o manda ir lá buscar aquele cinto. E quando ele olha para o cinto, Deus pergunta: como é que está o cinto, Jeremias? Ele diz assim: está podre, Senhor. O cinto está podre. E apodreceu ao longo do tempo. E Deus então usa esse cinto, esse símbolo, para mostrar
como a sua nação estava, como a nação de Israel estava apodrecida diante de Deus. Nós vamos ver aqui Deus agindo de muitas formas. No capítulo 20 de Isaías, versículo 3, nós vamos ver Isaías então aqui correndo 3 anos, nu e descalço, a fim também de poder falar sobre a mensagem que Deus estava trazendo. Enfim, Deus tem as suas maneiras de se comunicar com o seu povo. Deus tem a sua maneira de transmitir a sua mensagem ao seu povo. Nós vamos ver também aqui alguns símbolos no livro do profeta Ezequiel. Eu estou aqui na página de número 14. Nós vamos ver algumas ações simbólicas aqui, algumas um tanto estranhas, mas que foram usadas pelo profeta Ezequiel. Primeiro, o Senhor ordenou que ele se trancasse em casa e fez com que ele ficasse mudo, indicando com isso que no tempo oportuno, quando o Senhor lhe falasse, ele teria condições de anunciar ao povo a palavra de Deus. Você vai ver isso lá no capítulo 3, versículo 26 e 27, quando ele fica mudo ali por ordem do Senhor. No número 2, usando um tijolo, conforme a ordem do Senhor, Ezequiel acena o cerco de Jerusalém e a chegada da fome em decorrência do cerco. Isso está no capítulo 4, versículo 5, 7 e o 17 vai falar sobre isso, quando ele coloca o tijolo, simbolizando o cerco de Jerusalém, que era o método usado por Nabucodonosor, sitiar a cidade e fazer com que todos pudessem morrer de fome ou se entregar a ele. Número 3. Ele come alimentos cozidos sobre esterco de gado, a fim de ilustrar o que haveria de acontecer com os israelitas. Está registrado no capítulo 4, versículo 9 até o 17. Nós veremos aqui ele se alimentando em cima de um monte de esterco de gado, para transmitir a mensagem do Senhor ao povo de Israel. Número 4. Usando bagagens, Ezequiel acena a queda de Jerusalém e chega a fazer um furo no muro da cidade. Então, mais uma vez aqui, nós vamos ver no capítulo 12, versículo 6, e você pode ler todo o capítulo 12 se você quiser, para entender toda essa narrativa do livro do profeta. Você vai ver que então, ele mais uma vez, ele usa de umas ações simbólicas, como disse lá atrás, um tanto quanto estranhas, mas o objetivo era transmitir a mensagem de Deus. Número 5. A morte da esposa de Ezequiel era usada como um sinal para Israel. Ele é proibido por Deus de pranteá-la e velar, como era o costume da época. Isso está lá no capítulo 24, versículo 15 até o 27. Ezequiel é descrito como filho do homem 87 vezes em toda a extensão do seu livro. A expressão filho do homem, principalmente no capítulo 1, capítulo 2, quando ele se encontra com o Senhor naquela visão, Deus diz para ele: filho do homem, põe-te em pé, que falarei contigo. Essa expressão ela é usada para demonstrar a natureza humana do profeta, a sua pequenez, a sua humildade perante a majestade de Deus. Por isso ele é descrito, é chamado como filho do homem, demonstrando a natureza humana e assim, com isso demonstrando também toda a sua fragilidade como ser humano. Por isso 87 vezes é usada a expressão filho do homem. O autor, o lugar e o tempo. Ezequiel, filho de Buz, era sacerdote. Lá em Ezequiel 1:3 vai falar sobre isso. Seu nome significa Deus fortalece ou Deus fortalecerá. Ele foi levado à Babilônia em 595 a.C. e ficou mais ou menos até o ano 574 a.C. O tema: a restauração do povo de Deus ao serem avivados em seu espírito para serem edificados como plena expressão de Deus. Ezequiel é enviado para o cativeiro, é tirado de Jerusalém e levado ao cativeiro babilônico, com o único objetivo: fortalecer a fé do povo de Deus. Inspirar o povo a continuar crendo que mesmo naquela situação Deus já tinha planos melhores para a vida deles. O contexto histórico aqui: o povo de Deus foi julgado devido aos seus pecados e foi levado ao cativeiro babilônico. Ezequiel repreende severamente os líderes do povo de Israel
e também repreende o povo de Israel por ter se distanciado de Deus e ido a adorar ídolos e praticarem a fornicação e fazer toda classe de maldade. Então agora, dentro do cativeiro, temos Ezequiel falando o que Jeremias já havia falado lá atrás, quando Deus, mesmo levando para o cativeiro, tinha uma proposta de restaurar o povo logo após o cativeiro. Ezequiel, ele procurou com todas as suas forças fazer o anúncio do que Deus estava falando. E é muito importante nós termos em mente que mais na frente, quase no final do cativeiro, o povo escuta a voz de Ezequiel. Então agora eles voltam o seu coração para Deus e Deus começa então a preparar o retorno deles para Jerusalém novamente. Pensamento central do livro: Deus é justo com o seu povo. Ele não tolera o pecado e tem que julgar os pecadores. O esquema geral: ou na terra do cativeiro, Ezequiel recebeu as visões relacionadas com a restauração espiritual do povo de Deus, representada pelo vento, a nuvem e o fogo. Nós temos um versículo chave aqui para o livro do profeta Ezequiel. Está lá no capítulo 3, no versículo 18 e 19. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Esse é o versículo-chave do livro do profeta Ezequiel. Conteúdo do livro de Ezequiel. Eu estou na página 15. Nós temos o início da visão e chamada de Ezequiel. Nós temos as visões introdutórias, o encargo dos profetas. 2. Profecias e visões sobre a destruição de Jerusalém. Nós temos oráculos de julgamento, visões de idolatria no templo, o exílio e cativeiro de Judá. 3. Oráculos da ruína contra as nações estrangeiras. Nós temos contra Amon, contra Moabe, contra Edom, contra a Filistia, contra Tiro, contra Sidom e contra o Egito. 4. As profecias de restauração. Nós temos aqui Ezequiel como vigia, Deus como pastor, julgamento contra Edom, restauração de Israel, julgamento contra Gog, restauração do templo e restauração da terra. Então nós temos aqui esse conteúdo do livro de Ezequiel, tá bom? Vocês podem estudar usando este conteúdo aqui, que vocês terão uma compreensão melhor do livro do profeta Ezequiel. Na página 16 nós temos as seções resumidas, que também pode ajudar aí na melhor compreensão. Então, seções resumidas, nós temos a manifestação da glória de Jeová, a saída da glória de Jeová, a glória de Jeová manifestada ao julgar as nações e o regresso da glória de Jeová. Tá certo, pessoal? Um abraço para vocês. Vai um vídeo junto com esta videoaula que vai acrescentar um pouco mais de conhecimento a vocês. Não deixe de assistir também este vídeo que vai contar sobre a história do profeta Ezequiel. Um beijo no coração de vocês, forte abraço e logo logo estaremos nos vendo em sala, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.